Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. Pergunto, você já conheceu alguém, algum colega, algum amigo investidor, alguém que se acha superior ao mercado, alguém que gosta de contar vantagem, que tem muito tempo de experiência, que conhece a estratégia dos grandes gestores, dos grandes institucionais, das grandes tesourarias, que sabe aquele mecanismo que vai fazer o seu dinheiro render, vai explodir a sua carteira? Você conhece pessoas assim? Já ouviu as diquinhas de como montar operações, de como ter uma operação com zero risco, onde você sai com a grande vantagem? Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar sobre isso. Quero te mostrar algumas coisas e você vai se surpreender, e eu quero saber no final se realmente existe ou se é conversa para boi dormir. Antes de eu tecer qualquer opinião, antes de eu realizar algum argumento ou expor meu ponto de vista, primeiramente eu quero falar sobre um produto de investimento para poder ilustrar esse vídeo. Eu vou explicar e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre fundo de investimento. O que é um fundo? Ele basicamente é um produto financeiro onde diversas pessoas que são cotistas, elas vão adquirir cotas daquele fundo e dentro dele você vai ter pessoas capacitadas, no caso gestores, administradores, que vão estar trabalhando o seu dinheiro aplicando em diversos produtos, né? Seja cambial, ações, renda fixa, tem diversas estratégias, infinitas estratégias. E qual que é a vantagem de você investir num fundo de investimento? Tem várias vantagens. A primeira delas, você vai estar colocando o seu dinheiro na mão de pessoas capacitadas, pessoas com formação superior, pessoas com experiência de mercado de longo prazo, gestores, administradores aí com 10, 20, 30 anos de mercado, já passaram por vários momentos de volatilidade, já passaram por muita coisa. Esses fundos, como eles trabalham com vultosas somas de dinheiro, né, muito dinheiro, milhões, talvez até bilhões, eles vão ter recursos que o investidor pessoa física não tem. Eles vão ter uma plataforma adequada, uma plataforma mais estável, eles vão ter operações feitas a nível de balcão dentro da Bolsa de Valores, eles vão ter acesso a sistema que nós não temos, sistemas de renda fixa e outros sistemas, né? Diversos tipos de acesso que o investidor pessoa física não tem. Basicamente, nós entramos na corretora, a gente faz a nossa operaçãozinha ali via home broker, via alguma plataforma. Uma outra vantagem é que essas pessoas, essas entidades, esses fundos, eles também têm acesso a diversos produtos que o CPF não tem. Por exemplo, produtos destinados a investidores qualificados, produtos destinados a investidores profissionais. Por que tem essa restrição? Como são produtos de alto risco, a própria CVM, a própria Anbima, ela autorregula e a CVM também impõe condições para nos proteger. Os investidores comuns, os investidores CPF, que não entendem os riscos que aquela aplicação tem. Por isso que existem essas restrições, e quando a gente adquire um fundo de investimento, a gente está passando a responsabilidade da decisão para aquele gestor do fundo, para aquela pessoa capacitada, aquela pessoa que conhece aquele produto e vai saber como investir. Então, basicamente, seriam essas as condições. Também tem questão de taxas, que como são somas de dinheiro maior, eles vão estar expostos a taxas menores, condições melhores, tem alguns outros detalhes. Mas, para esse vídeo, basta a gente falar sobre isso. Um outro ponto também, que os fundos de investimento eles possuem classificação. Obrigatoriamente, todo fundo de investimento ele tem uma classificação baseada no risco que ele está exposto. Então eu tenho fundos de investimento de renda fixa, que obrigatoriamente eles vão ter que investir 80% do patrimônio deles em renda fixa. Esses fundos, eles não podem fazer operações alavancadas com derivativos, por exemplo. Ou se fizer, ele vai fazer uma operação de hedge, né? Tem que olhar ali na classificação certinha, que cada tipo de classificação ele vai ter regras bem específicas. Eu não vou entrar nas regras micro, estou entrando na macro. Então, um fundo de renda fixa, 80%. Um fundo de ações, 67%. E assim a gente tem vários tipos de fundos. Fundos cambiais, a gente tem os fundos multimercado. E é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo.
Um fundo multimercado, ele não tem regra. Ele é livre para o gestor poder fazer a operação que ele quiser, na concentração que ele quiser. Ele é indefinido. Só que no próprio nome do fundo vai estar escrito ali uma característica que ele vai estar buscando. Mas também não vem o caso. O que eu estou querendo falar é que o fundo multimercado ele é livre. Baseado nisso, a gente sabe que o gestor daquele fundo ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu pergunto a vocês, é a primeira pergunta desse vídeo. Você acha que um gestor de fundo, uma pessoa capacitada, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem acesso a diversos recursos, eles não conhecem as operações que a gente ouve falar no nosso círculo de amizade, no nosso grupo de Telegram, nos vídeos do YouTube, ele não tem acesso a operações com derivativos? Será que ele não sabe? Será que só a gente tem essa informação? Será que só você sabe o segredo da tesouraria? Não é possível. Mas, eu acredito que essas coisas não são segredo. Você montar uma estrutura onde você compra uma opção longa, por exemplo, e no tempo curto aqui no mês mais próximo, você vai fazendo vendas, pegando rentabilidade para você pagar essa opção no futuro. Será que ninguém sabe isso? Tem um site que se chama Mais Retorno, e eu vou passar para ele aqui agora, para a gente dar uma olhada na performance dos fundos, como que fica. Esse aqui é o site Mais Retorno. Se vocês digitarem no Google aí, maisretorno.com, vai aparecer esse site. Essa é a carona dele. Aqui a gente tem uma foto bonitinha da coroação do rei Charles, mas eu não vou falar sobre o Reino Unido. Vamos vir aqui em ferramentas. Dentro de ferramentas eu já vou vir em ranking, porque quando a gente ranqueia, a gente pega os melhores dos melhores. Então vamos lá no ranking de fundos. Conforme eu falei, eu não vou pegar aqui fundos de ações, porque ele é meio travado, ele tem 67%. Eu não vou pegar fundo cambial, que ele tem que estar exposto em 80% a variações de câmbio, e também não vou pegar fundo de renda fixa, porque ele também, obrigatoriamente, ele tem que estar 80% em renda fixa. Tem o fundo de renda fixa simples, que é 95%, e assim a gente tem outros. Eu vou no fundo multimercado. Eu quero dar uma olhada no ranking dos fundos multimercados, que são aqueles fundos onde os gestores eles são livres para realizar qualquer tipo de estratégia que eles quiserem, buscando o maior rendimento do fundo. Então vamos pegar aqui, primeiro lugar, tá? Antes de mais nada, deixo bem claro, de forma alguma, isso aqui é uma indicação de compra ou venda, é uma indicação para você comprar cotas dos fundos ou de vender cotas dos fundos. Eu só estou apresentando aqui como um mero exemplo para ilustrar o que eu estou falando, ok? Então, se a gente entra aqui nesse primeiro lugar, fundo Fúcsia, acho que deve ser isso o nome, um fundo multimercado de estratégia livre. Ele teve uma rentabilidade de 2.523%. Nossa senhora, que rentabilidade bacana. Vamos dar uma olhada nele? Quando eu clico aqui, eu vou ter aqui o patrimônio do fundo, 137 milhões, eu tenho um patrimônio líquido médio de 9,71 milhões, eu tenho um número de cotistas, apenas 3 cotistas. Então isso aqui pra gente já basicamente não vai ter como. Isso aqui deve ser algum fundo restrito, voltado aí para família, alguma coisa desse tipo. Mas vamos analisar como se ele fosse um fundo aberto. É um fundo recente, ele praticamente não tem um ano. Então você aplicou o seu dinheiro na abertura do fundo. Nesse um ano, você foi perdendo 16%, 20%, 27% do seu patrimônio, 28%, 29%, 30% e de repente, bum, o fundo acertou uma e conseguiu aqui 1.800%. Pô, bacana, excelente, mudou a vida. Só que você, como investidor comum, imagina nessa situação, um fundo que ele começasse lá atrás perdendo 16%, 30%, será que você ficaria? Será que você confiaria nesse fundo? É complicado, Para de repente acertar uma. Ele acertou um ano depois, mas isso aqui poderia ser 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, a gente não sabe. E você ia ver seu patrimônio derreter 30%, 40%, 50%. Então vamos dar uma olhada aqui mais abaixo, que tem uma outra coisa muito interessante. A gente vê aqui a composição da carteira. O site ele permite
que você veja aqui de maneira geral, né? Alguns gestores, eles escondem o que estão fazendo, mas dá para a gente ter uma noção. Então esse fundo aqui, 50% dele, ele investe em outros fundos. Ou seja, um gestor, ele está procurando outros gestores que estão fazendo bem o trabalho deles. Ele está investindo em outros fundos que estão dando certo. E ele tem aqui 49% de valores a pagar. Vamos ver se dá para a gente olhar aqui mais alguma coisa. Cotas de fundo. Então ele está investindo aqui nesse fundo Byron 61. É um fundo de investimento em direitos creditórios. Depois ele tem aqui valores a pagar, disponibilidade e valores a receber. Ele não fala mais nada. Então esse fundo aqui, basicamente, ele está investindo em outros fundos. O sucesso dele vem de outros fundos. Vamos pegar mais um fundo. Vamos dar uma olhada no segundo lugar daquele ranking. Amazônia AB, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado de crédito privado. Olha só que interessante, a mesma característica daquele outro fundo. Ele foi perdendo. Na verdade, esse aqui, ele perdeu no início e depois ele teve uma leve rentabilidade positiva, né? Perdendo para o CDI. Eu não vou nem colocar o Ibovespa, coitado, porque o nosso Ibovespa, olha aí, quando eu clico aqui para colocar ele na tela, vamos deixar sem, né? Porque a comparação aqui é com simples CDI. Então ele foi perdendo aí, o CDI já estava ganhando mais que o dobro, depois aí passando mais um pouco, chegando lá, aqui, olha a diferença que tava, né? Um já estava menos 15 e o outro já estava mais 15. E de repente, novamente, bum, acertou uma operação 340%. Pô, bacana. Vamos dar uma olhada nessa carteira novamente. Cotas de outros fundos, 76%, né? Tá tendo uma boa rentabilidade. Vamos pegar mais um fundo aqui. Vamos ver se tem alguma coisa diferente que não seja... esse aqui, ele investe em crédito privado, né? Olha a rentabilidade dele. Olha que bacana. Perdeu para o CDI praticamente a vida toda, desde o seu início, lá de 2014. Um fundo que tem uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, que ele tem recursos e acesso a diversos tipos de produto, seja para fazer hedge, seja para fazer estratégia. Não bateu o CDI e ele é o terceiro lugar da nossa lista. Vamos ver o quarto lugar? Gama. Olha o Gama. Ele teve um momento positivo, depois passou para uma parte negativa. Isso aqui, galera, ele estava negativo desde 2013. Então, 2013 ele estava 40% negativo. Pergunto mais uma vez, você CPF, teria estômago para ficar com seu dinheiro investido em um fundo de rentabilidade que ele está perdendo aqui? Ele já começa a ficar positivo, né? Mas continua perdendo para o CDI. Ele passou perdendo para o CDI por 10 anos e, de repente, conseguiu acertar 2.000%. Vamos supor que você tenha feito isso, que você tenha ficado nesse fundo, né? Eu acho, é até ruim falar isso aí, né? Quando a pessoa fala eu acho, é porque ela não tem muito certeza. Mas será que você, para conseguir essa rentabilidade aqui de 2.000%, quanto do seu patrimônio você ia ter alocado nesse fundo? Você ia arriscar ficar por 10 anos perdendo do CDI? Vocês conseguem entender que é umas coisas assim que psicologicamente não faz muito sentido? Isso aqui eu tô falando de reação humana, eu tô falando de sentimento humano. A gente é assim, a gente não gosta de estar perdendo por muito tempo. A gente acaba revertendo isso aí, partindo para outra. Tem gente que deixa o negócio ir pro pó, mas eu acho que pessoas inteligentes, elas fazem gestão dos seus recursos. Vamos pegar agora um fundo que teve uma rentabilidade boa. Então eu procurei aqui, se a gente for entrar nos outros abaixo, eles estão no ranking, aqui caiu, subiu, subiu bem, né? 800%, aí foi, depois caiu, agora tá perdendo de novo, aí agora já no finalzinho tá ganhando. Então esse fundo aqui, ele tá tendo uma variação entre altos e baixos. Vamos ver o que ele tem aqui. Aqui começa a ficar uma coisa interessante, esse fundo, que ele já se comportou de maneira tendo mais áreas de lucro na parte de rentabilidade, a gente já vê, isso aqui é uma dica, ele trabalha renda fixa e outros fundos. Então eu estou tendo um mix aqui de renda variável e renda fixa. Agora vamos para o fundo que eu queria falar, que foi um fundo que eu procurei aqui, e ele está muito bem.
Aqui, ó, HM, e olha a posição dele no ranking, 27, né? Tá em 27º. Vamos dar uma olhada, ele é um fundo multimercado de investimento no exterior. Então, ele tem apenas um cotista, uma pessoa ali que está fazendo a gestão do patrimônio só de um cotista, né? Não é uma pessoa fazendo a gestão. Eu tenho um cotista, é um fundo restrito. Agora, olha que espetáculo a rentabilidade desse fundo. Uma coisa que a gente vê que é uma rentabilidade perene, é um fundo relativamente novo, né? Está completando aí 6 anos, só que praticamente desde o começo, ó, vamos ver, 2017, um mês depois, ele já ultrapassou o CDI, lá na criação. E a partir de então, né, esse fundo veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo, e hoje ele está aqui ó, com 6.000% de rentabilidade, contra 46% de um CDI. Esse fundo aqui, você não vai conseguir entrar, porque ele só tem um cotista, né? Mas a performance espetacular desse fundo. Parabéns para esse gestor, muito bom. Taxa de administração barata, só tem um. Taxa de administração máxima também aqui. Aqui tem a parte ó, da rentabilidade histórica, mas eu quero olhar aqui, ó, composição da carteira. Então o que a gente tem na composição? A gente tem 7% de cotas de outros fundos, eu tenho 0,10% de disponibilidade, né, dinheiro. Mercado futuro, posições compradas, eu tenho 3%, posições vendidas eu tenho 8%, operações compromissadas, que elas são operações de renda fixa, eu tenho 10%, títulos públicos, eu tenho 75%. Então, esse fundo que teve esse rendimento espetacular, 85% dele é de renda fixa. O que eu sempre falo nos meus vídeos? Para você fazer um mix de operações de renda fixa e renda variável. Um fundo que rendeu 6.000%, 85% do que ele tem está em renda fixa. Vamos dar uma olhada aqui embaixo na composição da carteira desse fundo. Ó. O gestor, ele ocultou as informações, mas eu consigo ver aqui da carteira de janeiro. Ela vai mudar um pouquinho, mas dá para a gente ter uma noção. Então ele tem aqui 77% em... Essa porcentagem aqui não está batendo... Ah, tá. É porque aqui vai acabar anulando, né? Ó, mercado futuro, posições vendidas, mercado futuro, posições compradas. Mas eu tenho aqui 77% em títulos públicos. Aí ele investe aqui no mercado futuro, ele tem mais 12% aqui de operações compromissadas, 8% em cotas de fundo. Se a gente desce aqui, ó, novamente ele omitiu os títulos, mas eu vi um mês aqui que deu para a gente observar. Ah, aqui, ó, dezembro. Ó. Então, dezembro ele estava com 77 de títulos, 14% aqui. Então, ó, eu estou com 91% em renda fixa. Sobrou 8% para cotas de outros fundos e uma migalhinha aqui para trás em outras posições. Então, o que eu tenho dentro de títulos públicos? Eu tenho aqui, ó, Tesouro Selic, LFT, e eu tenho aqui um título pré-fixado, né? A maioria da carteira ela está em Tesouro pós-fixado, Tesouro Selic. Vencimentos aí 2025, 2026 e um pré-fixado curto aqui que está vencendo em 2024. Dentro de operações compromissadas, ó, mais um título pré-fixado, uma LTN. Aí aqui eu tenho cotas de outros fundos, né? Mostra aqui o nome dos fundos que ele tem cota, valores a pagar, disponibilidade, o que ele tem ali, valores a receber, mercado futuro, como que ele estava operando no mercado futuro lá em dezembro. Ele estava aqui, já está aparecendo zerado, né? Teria que ver na época. Mas ele estava operando futuro DI. Ele estava operando juros futuros, né? E nas posições vendidas a mesma coisa. Então ele estava ali operando juros DI. Aqui eu tenho fundos semelhantes e quando a gente olha os fundos semelhantes, vamos ver esse outro aqui, ó. Ó, mais um fundo aqui que ele está superando o CDI. Vamos ver quantos cotistas? Um cotista. Vamos ver a característica dele. Cota de fundo debenture. Olha só, é um fundo de renda fixa, é um fundo que está investindo prioritariamente em renda fixa, está investindo num produto de debenture que a gente sabe que tem uma rentabilidade
bem superior, a maioria das vezes, aos produtos convencionais de renda fixa. Porém, o risco também é bem superior. Esse aqui está se dando bem, né? Está exposto aí a 87% de debêntures e está conseguindo. Beleza? Aqui, galera, então eu mostrei essa parte de fundos, mostrei a rentabilidade, mostrei mais ou menos como que funciona, e agora eu quero partir para a minha avaliação, para a reflexão que eu quero trazer para vocês sobre tudo isso aqui. De posse de todas essas informações que eu mostrei, se vocês pegarem aquele ranking e for olhar todas as empresas, vocês vão ver a participação, como que é pequena a porcentagem de quem conseguiu ser superior ao CDI ao longo do tempo. Isso aí funciona para os outros fundos também. O fundo de ações vai ser a mesma coisa. A gente vai perceber que poucos fundos conseguem ser superior. Eles são fundos de gestão ativa, onde o gestor está comprando e vendendo a todo momento, tentando superar o benchmark, tentando superar o benchmark, né? Apesar que na informação aqui estava escrito que não tinha benchmark, mas eles são fundos aí que estão buscando rentabilidades maiores. É uma coisa extremamente difícil você ser constante ao longo do tempo, você ter uma rentabilidade constante, por mais que a gente seja capacitado, por mais que a gente tenha ferramentas, por mais que a gente tenha conhecimento. Os gráficos aqui, os resultados mostraram para vocês. Então não se iludam com essas estratégias que se mostram milagrosas e se dizem aí muito rentáveis, que você pode conseguir isso, que você pode conseguir aquilo, que quando você entra você já está batendo a taxa Selic, você já está ganhando. Cara, você não está ganhando nada. Você não está ganhando nada. Você só vai ganhar quando você encerrar a sua estratégia e o dinheiro cair na conta. Porque no meio do caminho, entre a sua montagem e o final, você vai ter o risco ali no meio. E o risco ele vai depender do que vai acontecer no mercado. E a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e como é que essa estratégia sua ela vai se comportar perante um momento de volatilidade extrema, a exemplo do que aconteceu em 20 de março de 2020, quando houve aí diversos circuit breakers na nossa bolsa, e não só na nossa, como no mundo inteiro. Um ou outro investidor, entre inúmeros investidores, ao longo de muito tempo vai conseguir se destacar e performar bem. De maneira geral, a gente não bate o índice, a gente não bate muitas vezes o CDI, a gente não bate o IPCA, e aqui eu estou falando de índices brasileiros, né, de indexadores brasileiros, mas a nível de mundo ocorre da mesma forma. Você chega lá nos Estados Unidos, você não bate o S&P 500, entendeu? Tira da cabeça de vocês essa história que você sabe o negócio milagroso, que você... Cara, infelizmente não é assim que funciona. Não é assim. Só que existem instrumentos, por exemplo, os próprios derivativos, que eles conseguem te fazer potencializar os seus rendimentos ali de maneira constante, mas a gente não vai conseguir sair muito longe do que é a curva ali do CDI, do que é o próprio Ibovespa, tá? E quando eu falo aqui de derivativos, eu estou falando do feijão com arroz. Eu estou falando da venda de put simples para você fazer a entrada em determinado ativo que você fez uma avaliação de preço, que você fez uma avaliação de qualidade e acha um ativo interessante, aí você vai pegar uma rentabilidade a mais ali daquela venda de put, talvez você vai fazer várias vendas antes de ser exercido e assumir o ativo, assim você já acumulou um prêmio, né, já acumulou uma gordura que vai te dar um bom desconto naquele preço médio. Eu falo da própria venda coberta, onde você vai estar rentabilizando a sua carteira, só que em alguns momentos você vai precisar se defender e infelizmente o risco é numa alta explosiva do ativo. Você começa a rolar, chega um ponto que você já não consegue mais rolar, você já não tem mais liquidez nas opções futuras, você já começou a gastar muita ficha e vai ter que entregar o ativo, né? São os riscos, mas essas são as formas mais simples. No mais, aquelas estruturas mais complexas que envolvem muito manejo, cara, eu acho que pode dar dinheiro, sabe? Eu acho que pode dar. Só que a que preço que isso aí vai dar dinheiro? Essa é a minha crítica. Porque, por exemplo, se você faz uma venda coberta e o ativo começa a subir, você vai ter que estar todos os dias olhando ali para ver algum melhor ponto para fazer a rolagem e não entregar suas ações. Agora imagina quando você está montado numa estrutura mais complexa e o seu ativo subjacente ele começa a se movimentar contra a sua operação e você vai ter que ficar olhando aquilo ali e manejando.
A exemplo, por exemplo, se a gente monta uma trava horizontal de linha, que é uma operação onde você compra uma call longa e você vende uma call curta no mesmo strike, e todos os meses você vai realizando a venda daquela call curta ali, remunerando de forma a cobrir o preço daquela call longa, e quando chegar lá no futuro aquela call já está paga e você está com ativo livre aí para poder montar outras estruturas. Pô, é uma estratégia bacana, é uma estratégia muito rentável, mas a que preço que vai ocorrer o monitoramento dessa operação? Uma coisa que ninguém leva em conta é o nosso tempo pessoal, é o nosso tempo de vida, que você vai ter que estar parado na tela todos os dias acompanhando a operação. Por mais que tenha gente que gosta, eu gosto de mercado, eu gosto de olhar, mas a gente está fazendo uma troca, a gente está deixando de viver para ficar aqui na tela do mercado acompanhando a operação. E qual que é o valor do seu tempo? Qual que é o valor da sua vida? Será que essa estratégia vale a pena? E tem mais um detalhe ainda. Quando a gente acaba montando, você monta aí com capital pequeno, geralmente, né? Vamos supor aí que você tenha... vou falar valores aqui para ilustrar. Eu tenho 100 mil reais livre e eu vou montar uma estratégia especulativa dessa. Se você está montando com 50% do seu capital, você está sendo ignorante. Você não está fazendo gestão de risco. Isso aí a gente monta com capital pequeno. Aí talvez você vai estar montando ali com 2%, 3%, 5% é uma concentração bem agressiva para uma operação dessa, mas pô, você vai estar ali movimentando 5 mil reais, passando talvez o mês inteiro grudado na tela, tentando ganhar 500 reais, tentando fazer 500 reais ali, tentando fazer R$ 1.000, sendo que você tem 100 mil. E se você pegar esses 100 mil e montar uma carteira bem estruturada ali de renda fixa e alguns ativos de renda variável também por longo prazo, só na renda fixa você vai estar tirando ali R$ 1.000, R$ 1.500 ao mês sem fazer nada. Paradinho, todo mês rendendo. E a sua carteira de renda variável podendo ter um ganho explosivo, de forma que você não precisa ficar olhando. Aí você monta a sua carteira de renda fixa e na sua carteira de renda variável você vende puts ali, esperando o exercício para ver se vai ter que assumir aqueles ativos. Vocês entenderam? Então, as coisas elas são mais simples do que vendem pra gente. É mais fácil você criar um problema e vender a solução do que ter alguma coisa simples e oferecer. Ninguém gosta do simples, né? Todo mundo gosta do complicado, quer inventar a roda, quer inventar o fogo. Infelizmente, a nossa vida ela funciona assim. Os poucos que conseguem enxergar, e eu me incluo nesses, né? Eu tento ver e erro muito. Vez ou outra aí a gente tem recaídas, parece até uma abstinência de droga. Eu nunca vi uma coisa dessa, que a gente acaba entrando em operações aí e você toma prejuízo. Essa semana mesmo eu fiz uma, tomei um prejuízo, fiquei puto pra caralho, não por ter tomado prejuízo, mas pela minha burrice de ter feito isso. O que quer mexer? Fica quieto, entendeu? Fica quieto. Até um motivo de eu estar fazendo esse vídeo é uma forma de eu estar passando esse sentimento, sabe? Burrice, não vai na conversa dos outros, não cai na conversa dos outros. Ah, faz isso porque você vai ganhar e já tá aqui, estresse negativo. Cara, conversa fiada, bullshit, como diz. Conforme eu falei, um ou outro vai conseguir acertar sim, um ou outro vai ter boas rentabilidades, vai conseguir ganhos explosivos. Mas se a gente pensar que essa é a exceção, não é a regra, o que você vai buscar na exceção? Até cito aqui o Buster, né, um canal, assim, uma pessoa que eu admiro, gosto da postura dele, gosto do pensamento dele. Ele costuma falar aqui nos vídeos dele, a exceção é o exemplo do burro. E essa frase, ela é fantástica, porque é isso que a gente percebe. Pessoas buscando a exceção ao invés de buscar a regra. Falar, até papagaio fala. Eu quero ver, mostrar e comprovar solidez no que está falando. Infelizmente, tem gente que compra essas ideias. E quando comprar, vai chegar lá na frente, vai sentir no bolso. Né? Aí depois não adianta, porque o responsável pelas suas atitudes é você mesmo, que deu ouvidos, escutou e fez. Mas não teve a habilidade, não teve a sorte, o mercado não favoreceu e você tomou ferro. Fechou então, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. O recado, a reflexão para vocês pararem, analisarem. Sempre eu estou trazendo vídeos aqui para mostrar a contramão do que é oferecido, né? Porque tem muita história colorida, tem muito pote de ouro depois do arco-íris.
e na prática, na realidade, não é isso que a gente vê. E talvez por esses motivos aí, por a gente se enganar e se iludir, a gente tem tantos investidores frustrados, tantos investidores com prejuízo que acabam saindo da Bolsa de Valores. E eu acredito na Bolsa de Valores, eu acredito nos investimentos e eu acredito que não precisa ser assim. Basta a gente ter um pouco mais de humildade para se colocar no nosso lugar e enxergar como que a gente ocupa esse meio, né? Como que a gente é ínfimo. Acho que a palavra seria isso, né? A gente é tão pequeno perante tudo e você acreditar que você é um ser superior, você vai levar fumo, né? Volto a falar isso aí. Mas deixo aberto aqui nos comentários quem acha que eu tô errado, quem acha que o que eu falei é mentira, que existem formas. Comenta aí, não tem problema, aceito críticas positivas, gosto de ouvir opinião, a gente conversa, a gente debate, e é bom que outras pessoas também exponham os seus pontos de vista. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!